Ok. Tá. Ok, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês já estão vendo aí a minha apresentação? Tudo bem, então eu vou começar aqui. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Isaías, sou aluno de doutorado aí do programa, do PET. E o título desse trabalho é Inspeções Dinâmicas na Garantia da Segurança Operacional Ferroviária, uma análise bibliográfica. Então, esses são os tópicos que eu falarei nessa apresentação. Inicialmente, uma breve introdução. Posteriormente, apresentarei o referencial teórico que sustentou o desenvolvimento do trabalho. E, finalmente, nas conclusões, eu apresentarei as principais oportunidades de pesquisas identificadas aí no referencial teórico. Bom, na via permanente ferroviária se desenvolvem basicamente dois tipos de degradações, né, as físicas e as geométricas. As degradações físicas referem-se basicamente ao comprometimento ou desgaste na estrutura física dos componentes, né, que formam a via permanente. E as degradações geométricas dizem respeito ao afastamento do conjunto desses componentes de suas posições ideais, né, ao longo do traçado. Por serem degradações distintas, elas requerem manutenções específicas, né, sendo que as manutenções geométricas visam recolocar, né, o conjunto dos componentes nas suas posições ideais, e as manutenções físicas, né, também chamadas de renovações, substituem, né, os componentes desgastados, né, que alcançaram aí o fim de suas vidas úteis, ou então que falharam, né, que falharam, enfim. Bom, tradicionalmente a geometria é descrita por meio de alguns parâmetros, né, sendo que para cada um deles existem tolerâncias de segurança, né, ou seja, são limites de degradação definidos em função da velocidade máxima, né, autorizada para o trecho ferroviário. Modernamente, né, o planejamento das manutenções geométricas visa estabelecer estratégias de intervenção no sentido preditivo, né? Ou seja, os gestores, a partir de análises de dados, né, buscam definir modelos de degradação, né, da geometria, por meio dos quais, né, se torna possível prever, né, o momento em que os desvios geométricos alcançarão as tolerâncias de segurança. Então, né, as intervenções são programadas para ocorrer, né, o mais próximo possível, né, desse momento. E com isso, né, em uma análise de longo prazo, torna-se possível realizar o menor número possível, né, de intervenções, né, resultando, então, em reduções de custo. Alguns autores destacam, né, entretanto, que também é necessário que se avalie a segurança operacional por meio de critérios dinâmicos, né, sobretudo porque existem ocorrências de acidentes ferroviários que ocorreram em trechos em que todas as tolerâncias geométricas estavam ou foram atendidas, né? Ou seja, os desvios geométricos estavam abaixo, né, das tolerâncias de segurança. E, segundo esses mesmos autores, né, o principal motivo, né, para ter levado a esses acidentes foi o desenvolvimento de acelerações elevadas, né, dos veículos em relação à via permanente. Essas acelerações, inclusive, elas podem se traduzir aí numa sobrecarga, né, dos próprios componentes da via permanente, o que resultaria em também um aumento do desgaste físico, né, desses componentes. E, como consequência, em decorrência, né, desse ritmo de degradação maior, seriam necessárias mais renovações a longo prazo, gerando, então, maiores custos. Portanto, então, esse trabalho buscou identificar na literatura
bibliografias, né, que indicassem que se de fato, né, a geometria é capaz de induzir forças, sobrecargas dinâmicas elevadas, né, e também se essas sobrecargas seriam capazes de influenciar na degradação física, né, dos próprios componentes da via permanente. E tudo isso com o objetivo, né, o objetivo geral desse trabalho foi identificar oportunidades, né, de pesquisas futuras. Rapidamente aqui comentando sobre a estratégia, né, de levantamento bibliográfico, foram utilizados 8 conjuntos de palavras-chave na base de periódicos Scopus, sendo então selecionados, né, a partir dessas pesquisas, 360 trabalhos, dos quais então foram selecionados 93, né, após a leitura dos títulos e dos resumos. Esses 93 trabalhos foram lidos, né, integralmente. Bom, o primeiro trabalho aqui que eu destaco, né, nesse referencial é o trabalho de Huilin, né, que fez medições das cargas dinâmicas em um trecho ferroviário australiano. Nesse trecho, as cargas por roda, cargas estáticas, né, por roda, eram de no máximo 140 kN, sendo que a carga por roda dinâmica máxima, né, de projeto nesse trecho ferroviário era de 210 kN. E os autores identificaram picos de carregamento de 310 kN, né, valor que é cerca de 47% maior, né, do que o tolerado, né, pelo projeto do trecho, né. Esses picos de 310 kN corresponderam a 5%, né, de todos os carregamentos medidos, sendo que também foram medidos vários carregamentos intermediários, né, entre esses valores de 310, que foi o máximo, e o próprio valor de projeto, de 210 kN, né, mostrando, então, que a via permanente foi solicitada, né, de forma aguda, vamos dizer assim, por diversas vezes. Infelizmente, esses autores eles não fizeram qualquer tipo de análise em relação às características da via permanente que poderiam ter, né, induzido, né, a essas sobrecargas. Bom, resumindo, o foco da leitura desses trabalhos foi identificar, né, autores que investigaram de forma objetiva, que indicassem, né, de forma objetiva os desvios na via permanente que poderiam ter levado a sobrecargas, né. Dos 93 trabalhos lidos, apenas 5 deles forneceram informações objetivas nesse sentido, né. E apesar, né, desses trabalhos descreverem defeitos na via, né, que ocorreram em locais diferentes, em itens diferentes, de forma geral, os desvios descritos nesses trabalhos são basicamente variações de um mesmo defeito, né? Que defeito é esse? São, em resumo, espécies de desnivelamento na superfície de contato do trilho com a roda, ou seja, na superfície do boleto do trilho. O que vale destacar aqui em relação a esses defeitos é a característica discreta deles, né? E quando eu digo discreta, eu quero dizer que são defeitos relativamente pequenos, vamos dizer assim. Por exemplo, em todos os trabalhos lidos, né, esses desnivelamentos não passaram de 1 milímetro de profundidade por 1 metro de comprimento. Quer dizer, o defeito mais severo visto nesses trabalhos foi de 1 milímetro de profundidade por 1 metro de comprimento. Porém, né, apesar dessa severidade discreta, né, desses defeitos, as consequências dinâmicas são significativamente elevadas, né? E eu ilustro isso a partir das medições que foram feitas em uma junta entre trilhos desnivelada, né?
Então, nesse caso aqui, uma carga estática de 80 kN, né, levou a uma... Aliás, o defeito, né, levou essa carga estática de 80 kN a um pico de carregamento de 400 kN a uma velocidade, né, de 250 km por hora. Valor, né, que é significativamente expressivo, né, principalmente se a gente levar em consideração o valor, né, da carga estática. Bom, é importante que se faça aqui uma consideração em relação à natureza desses defeitos, né? Eles não são propriamente alterações geométricas, né? Na realidade, eles são defeitos mais ligados à estrutura física do trilho, no caso, né? Por que eu os apresentei, então? Porque foram basicamente os únicos defeitos, né, vistos na literatura que indicaram de forma objetiva, né, as cargas dinâmicas, as consequentes cargas dinâmicas, né? Por outro lado, né, por eles serem defeitos de severidade pequena e sendo as alterações geométricas de severidade muito maior, né, com amplitudes de desnivelamento maiores, de ondas formadas pelos trilhos maiores, né, e também partindo de afirmações de diversos autores, né, que indicam que, sobre a influência de defeitos maiores, ou seja, de maiores magnitudes, as cargas, as consequentes sobrecargas tendem a ser maiores, provavelmente, né, em decorrência das alterações geométricas, as sobrecargas, se não iguais, terão proporções maiores do que aquelas vistas nesses trabalhos. E, além disso, por esses trabalhos ou por essa literatura pesquisada não identificar de forma objetiva, né, esse tipo de leitura, né, de sobrecarga em função de geometria, se identifica aqui uma lacuna importante, né, de conhecimento que precisa ser investigada, né, por trabalhos futuros, né? Recomenda-se, né, que seja investigada em trabalhos futuros. Bom, com relação à questão das sobrecargas e a vida útil dos componentes... Tem um minuto aí para fechar. Tá ok, professor. Vou terminar aqui rapidinho. Rapidamente, então, foi identificado apenas um trabalho que analisou dados de 37 mil quilômetros de uma ferrovia americana, né? Então, resumindo a conclusão desse trabalho, foi identificado que a vida útil dos trilhos em locais que possuíam defeitos geométricos foi 30% menor do que em locais que não possuíam defeitos geométricos. Ou seja, demonstrando aí que, sob a influência, né, de sobrecargas dinâmicas causadas por geometria, os trilhos tiveram suas vidas úteis significativamente reduzidas. Fechando, então, a apresentação, esse trabalho investigou como a geometria induz sobrecargas dinâmicas e a sua influência, né, na degradação dos componentes. Como visto, a literatura é extremamente escassa e limitada, né, em relação a esse tema, e por isso foram identificadas várias oportunidades de pesquisa, dentre as quais eu listo aqui as principais. Então, a primeira delas, foi identificado, como eu disse, a necessidade de medições de forças dinâmicas geradas sob a influência das alterações geométricas. Também a necessidade de desenvolvimento de trabalhos que investiguem como a amplitude dos desvios geométricos influencia a geração das acelerações, né, do material rodante em relação à via. Também foi visto que a segurança é influenciada pelas acelerações, né, do material rodante. Então, também seriam interessantes trabalhos que desenvolvessem modelos de previsão das acelerações futuras, visando estabelecer aí métodos de planejamento das intervenções geométricas. Também seria interessante o desenvolvimento de modelos que preveem a vida útil dos componentes em função das forças sobre eles, né, aplicadas. E, finalmente, seria muito válido, né, um trabalho que conjugasse todas essas ideias no desenvolvimento de um modelo de planejamento de manutenções que leve em consideração, né, as acelerações do material rodante em relação à via,
Também as consequências sobre o ritmo de degradação dos componentes, tudo isso, então, visando definir a melhor frequência de manutenção, né, capaz de alcançar um balanço, né, entre a segurança operacional, a extensão da vida útil dos componentes, buscando, no fim, né, o menor custo possível dos serviços. Bom, então, com isso, eu finalizo a minha apresentação, agradecendo aí a atenção de todos. Muito obrigado.